Bom, hoje é quinta-feira, dia de bem-estar animal. Professor Matheus Paranhos, hoje mais cedo. Bom dia, professor. Ô, Otavinho, bom dia. Tudo bem? Bom dia para todo mundo que está aí no estúdio também nos assistindo. Antes de entrar no nosso assunto, que é resistência ao combate de parasitas, deixa eu comentar esse negócio que o ministro Fávaro falou, que eu achei uma coisa muito legal, independente do que as pessoas pensam ou não. Que ele falou em reaproveitar a mão de obra de um setor que está ocioso num determinado período, porque a produção agrícola, a produção no campo, ela tem sazonalidade, né? E aí utilizar num outro setor, aí sim eu acho bacana gerar emprego. Essa discussão que está lá em Brasília de 6 por 1, 4 por 3, parece resultado de jogo de futebol. Que agora arrumaram um empresário. Eu estava lendo um artigo que ele falou que mudou para 4 por 3 e disse que triplicou o faturamento dele. Não sei. Todo mundo que eu conversei, com todos os empresários, pessoas que empregam, falaram que esse 4 por 3 é o caos, porque você vai ter que colocar muito mais mão de obra e o custo vai ficar muito maior. Enfim, não é uma discussão para a gente, mas eu estou aqui elogiando a discussão com o ministro Fávaro, que colocou essa coisa, de aí sim utilizar uma mão de obra que está aqui, ociosa, num outro canto. Isso é bacana, né, professor? Não, com certeza. Eu acho que também é criar oportunidade para todo mundo em diferentes momentos do ano aí. E o fato de não perder a Bolsa Família garante que no momento que ele está sem trabalho, ele tem uma renda garantida. É verdade. Uma vez lá no Ceará, né, um presidente de sindicato rural me procurou e falou assim, Tavinho, o que eu faço? Eu falei, não sei, me conta seu problema. Eu sou presidente do sindicato rural, ninguém quer trabalhar para mim porque todo mundo quer trabalhar sem registro para não perder o Bolsa Família. Eu falei para ele, são esses os ossos do ofício criados aí com certas determinações que acontecem no Brasil. O sujeito não quer perder o Bolsa Família, então não quer ser registrado. Ele falou, pois é, mas veja a minha situação. Como é que eu, presidente do sindicato rural, posso botar alguém para trabalhar sem registro em carteira? Essas coisas as pessoas às vezes não... Por isso é que essa decisão é interessante. Sem o ônus de perder, você pode fazer uma outra atividade. Bacana. Professor, vamos falar hoje de resistência ao combate de parasitas em animais. E isso tudo decorre do uso, acho que principalmente, ou para começar a nossa conversa, do uso errado ou abusivo de certos medicamentos sem exercer o devido controle. Porque aí fungos, bactérias, vírus, tudo isso vai se transformando e vai criando resistência. E aí começa o problema. Tavinho, a resistência ela é basicamente é, a ocorrência dela é frequente com bactérias e parasitas, como você falou. A gente enfrenta ainda hoje, apesar de ter umas moléculas novas aí no mercado, um problema sério com resistência do carrapato aos carrapaticidas, né? Em alguns lugares, algumas regiões do Brasil aí estava difícil de controlar. A mesma coisa acontece com vermes, né? Parasitas internos. Um parasita aí que é muito prejudicial para os ovinos, o Hemoncus, a gente já até falou dele, né? Hoje não tem nenhuma molécula com total eficiência no combate desse parasita, preocupa o ovinocultor, é claro, mas tem uma alternativa, né, Tavinho? Que pode ser trabalhada, demora um pouco, a longo prazo, mas também pode ter uma ação aí de seleção para animais mais resistentes. O animal ser resistente ao parasita, não o contrário, o parasita ser resistente ao produto que combate ele, né? O que nós estamos fazendo com a agricultura, por exemplo, criando plantas, desenvolvendo, não criando, desenvolvendo plantas mais resistentes a períodos de menor intensidade de chuvas, ou desenvolvendo plantas que têm raízes que se aprofundam mais na terra para não ficar só no superficial e aproveitar um pouco mais da água que estão num nível mais abaixo da umidade, seria mais ou menos a mesma coisa. Mas aí seria o quê? Seleção genética, professor? Com certeza, né? Acho que a agricultura ensina muito. A agricultura tem uma vantagem, né? O processo de seleção das plantas é muito mais rápido, né? Você Sim. consegue acelerar. Embora agora com a tecnologia da genética e de manipulação genética também, ainda um pouco cara, mas permite acelerar esses processos com os animais também, né?
mas só se a gente fizer uma retrospectiva 40 anos atrás, não dava para produzir quase nada em termos de agricultura no Cerrado, e hoje é a região de maior produtividade aí no país, né? Sempre fica aquela dúvida e aquela questão, né? Quando as pessoas às vezes chegam para mim e falam, olha, nunca existiu tanto câncer de mama, nunca existiu tanto câncer de próstata, nunca existiu tanto não sei o quê, nunca tanto... Na verdade, antigamente a ciência não tinha capacidade, os exames laboratoriais não tinham capacidades para esmiuçar tão delicadamente e meticulosamente a ponto de saber certas coisas eram acho que foi isso, pode ter decorrido isso. Hoje não, o processo é muito preciso. Talvez o aparecimento de mais casos seja por conta de diagnósticos mais precisos também, professor. É um tema complexo, é difícil simplificar ele assim, né? Na minha opinião, eu acho que tem uma combinação um pouco disso que você falou também, a sobrevivência e a idade em que as pessoas estão morrendo hoje é muito mais tarde, então fica muito mais predisposta a isso. Mas a gente sabe também que não só na agricultura, mas em outras áreas aí da indústria foram desenvolvidos produtos que têm potencial cancerígeno. Aí quando descobre, faz uma revisão do que está sendo feita, às vezes elimina o produto, não usa mais, ou encontra uma outra alternativa, mas existe também essa possibilidade, né, que precisa ser... Aliás, aqui eu acho que vale a pena uma reflexão, né? Tudo isso também tem a ver com o manejo, não é só o uso do produto, né? Que lembra dos períodos de carência que precisam ser respeitados para não ter Uhum, resíduo? uhum, uhum. Isso é fundamental, né? Então, se está escrito lá que precisa no abate de bovinos ou mesmo de suínos aí que recebeu um antibiótico tem um período de carência, tem que respeitar para não colocar as pessoas também em situação de risco, né? E aí, no caso dos animais, que é o nosso assunto, você coloca eles em situação delicada porque os organismos causadores dos problemas criam resistência. E aí a molécula, como o caso desse parasita dos ovinos aí, hoje não tem nenhuma ativa que funcione para combater esse parasita nos ovinos. Agora, aí entraria no campo da ciência e do experimento, né? E a gente sabe que tem muita briga hoje em dia quando se fazem experimentos aí com animais e etc. e tal. Não criaríamos aí um problema de divergência, de nomenclatura, de filosofia de por que experimentar pelo bem da ciência? Esse é um tema também complexo, né? Porque o benefício a pesquisa científica, ela pode ter, ela é criticada por ser redundante, ou seja, fica repetindo sempre as mesmas coisas, por ser ineficiente, às vezes é, Uhum. mas a gente não pode ignorar que avanços na área de medicina, tanto a medicina humana como a medicina veterinária, aconteceram graças à pesquisa científica. Então, os animais hoje têm uma condição de vida melhor e os humanos também, graças ao desenvolvimento dessas pesquisas e o resultado que se obteve com elas, né? Então, a crítica, ela existe, vai existir sempre. Também tem gente que critica a vacina, por exemplo, né? Mas é irrefutável, né? Eu posso dar alguns exemplos de redundância, como eu falei, ou até de ineficiência, mas eu também tenho uma série de exemplos de sucesso. Eu acho que a gente tem que olhar para o lado positivo dessa história. Olha, professor, isso me leva a duas notícias recentes que eu tive contato com elas, sobre a cura do câncer, ou dos diversos tipos de cânceres. O câncer é a multiplicação de células nocivas numa maior velocidade do que as células podem combater, os vários tipos de câncer. E aí tem dois brasileiros fazendo dois trabalhos diferentes. Um é no Rio de Janeiro, é um jovem que já teve até registrado e patenteado isso, inventando uma vacina contra o câncer. Vacina. Essa coisa que muita gente critica, hein? Em pleno 2024 que a gente vive. Fosse viver lá na Inglaterra da Idade Média, para ver como era bom viver naquela época. Ele está criando uma vacina para câncer. Isso já está em processo. E tem um outro brasileiro, esse está fora do Brasil, esse está na Europa. Ele está desenvolvendo, está pesquisando um método onde
ele acelera, ele turbina a multiplicação das células cancerígenas. Olha que interessante. Porque aí elas começam a se reproduzir tão rapidamente, ele está desenvolvendo um processo lá. É como se tivesse colocado um aditivo no tanque do carro, o carro começasse a andar mais, até ferver o motor do carro e o carro quebrar. E ele está desenvolvendo esse método lá junto com outros cientistas, não sei se na Alemanha ou na França, na Europa. Mas é interessante, né? Porque olha, são duas correntes diferentes para tentar resolver o mesmo tipo de problema, que é a célula maligna. Um está desenvolvendo uma vacina e o outro acha que não. Acelerando o processo de produção das células malignas, você consegue que elas entrem em exaustão, em estresse e parem de se reproduzir. Não é fantástico? Fantástico. E se a gente também não precisa voltar muito tempo atrás aí, não, né? Lembrar que, não sei, 50 anos atrás, um diagnóstico de câncer era quase uma assinatura do atestado de Óbito. óbito. Hoje não é mais assim, né? É. Então tem todo um trabalho, e esse trabalho aqui a gente volta a falar muitas vezes desenvolvido com animais de laboratório, com a pesquisa científica com animais de laboratório, encontrando soluções para minimizar o sofrimento não só de nós humanos, mas também dos animais. Sem dúvida alguma. E a ciência poderia, então, entrar num campo desse e tentar desenvolver animais mais resistentes a determinados tipos de protozoários ou bactérias. É, é, basicamente, para qualquer É, agente patogênico, aí tem potencial, endoparasitas, ectoparasitas. Basta lembrar, Tavinho, hum, que dentro das populações de pegar os bovinos, por exemplo, a gente já tem animais mais resistentes ao tem, carrapato, por exemplo, tem. zebu, né? Por que ele é mais resistente? Então, já se sabe, né? O carrapato, quando fixa no corpo do zebu, ele tem uma reação alérgica muito mais intensa, gera um processo inflamatório e ele não consegue desenvolver. Ele, o carrapato, a carrapata, no caso, a fêmea, não consegue desenvolver bem ali, né? Com isso, diminui a carga parasitária no ambiente e, consequentemente, diminui a carga parasitária nos animais também. Isso, Então, isso me leva a uma linha de raciocínio no seguinte aspecto. É, todo ser vivo tem como objetivo a sobrevivência. E se ele tem fatores contra o prolongamento da sua existência ou diminuição da existência, ele acaba desenvolvendo uma resistência ao longo do tempo, se adaptando perfeitamente a uma determinada situação. Então surgem novas espécies. Esse exemplo do zebu é bem isso. Ele acabou desenvolvendo naturalmente e através de séculos e séculos e séculos um processo natural onde o carrapato vai ali ou a fêmea do carrapato e não se dá muito bem. Né? É a mesma coisa das plantas transgênicas. Existem as plantas mais resistentes que foram se modificando de acordo com o meio ambiente. E o que a ciência fez? A ciência pegou esse processo e deu uma acelerada, que é exatamente isso que a pesquisa pode fazer, nesse caso que a gente está tratando. é isso aí. E uma coisa importante, né? Todo esse conhecimento aí dá sustentação para a teoria da evolução do Darwin, né? Porque quem sobreviveu e deixou mais descendentes foi o que estava melhor adaptado, aquele que conseguiu viver mais tempo e ter mais descendentes. Obviamente, Tá bom. aumentou a frequência dos genes desses sujeitos, animais ou humanos, na população. Eu gosto da teoria do Darwin, eu sempre gostei. Eu li muito Darwin, gosto das teorias do Darwin. Agora eu vou fazer para não perder a piada, eu vou. E a gente veio de qual macaco? Do orangotango, do chimpanzé? Eu acho que eu lembro de todos. Então, logo que o Darwin publicou lá os livros, as publicações dele, foi muito criticado por causa disso, mas é uma visão errada, né? Nós não viemos de nenhum macaco, então provavelmente a gente tem um ancestral comum lá, não sei quantos milhões de anos atrás, mas nós não somos descendentes de ninguém. Olha, Nós somos. professor, com algumas barbaridades que andam acontecendo nos últimos tempos aqui no Brasil, eu acho que alguns elementos ou indivíduos não vieram de lugar nenhum, eu não sei nem de onde apareceram, acho que brotaram, tamanhos são os absurdos que alguns andam cometendo, viu? É verdade. Lamentavelmente, como diz um amigo, um velho professor, o professor Roberto Gomes da Silva, as pessoas que cometem esses malfeitos, vamos dizer assim, né? Uhum.
Não são muitas, mas fazem tanto barulho, tanta que É. parece que o mundo todo está perdido, entendeu? É. Mas não está, não. Você começa a achar que o mundo todo está perdido. O seu amigo professor aí está corretíssimo. Você começa a achar que está todo mundo assim. Todo mundo vai jogar cabeça de porco dentro do jogo de futebol, todo mundo vai cometer atentado contra delator da polícia e do PCC na porta do aeroporto, frequentado por milhares de pessoas numa tarde de sexta-feira. Todo mundo vai fazer que nem o de ontem à noite lá, se implodir ou se auto-explodir dentro na Praça dos Três Poderes. Você começa a pensar, meu Deus, será que todo mundo é assim? Mas não é não, gente. Isso aí é exceção. Pelo amor de Deus, não é, professor? Isso é exceção. É exceção, mas que tem uma repercussão maior do que a regra, né? A bondade não repercute muito. É que nem quando a gente sai por aí, entra nesse interiorzão, e aí o pessoal, você é lá de São Paulo, né? Eu não vou lá, não. Eu falo, mas por quê? Eu vejo aqueles programas policiais lá de violência. Meu Deus do céu, aqui. Eu falei, amigo, você acha que aquilo lá acontece 24 horas por dia em todas as esquinas da cidade de São Paulo? São fatos que acontecem como acontecem em qualquer lugar. Só que são repetidos várias vezes e tantas vezes que as pessoas começam a enfiar na cabeça que a cidade é daquele jeito. Não é. Nem no Velho Oeste americano era assim. Era um pouco. Bom, não sei, eu não estava lá no Velho Oeste naquela época. A gente não estava lá e os filmes que foram feitos em alguns até em estúdios da Itália. Então, não sei qual é a verdade, quem eram os xerifes de verdade e quem eram os Durango Kids de verdade. Muito Professor, bom. muito Ó, bom. deixa eu só fechar aqui o nosso tema aqui. Vamos Eu embora. acho que os produtores, vamos pensar aqui nos bovinos, corte de leite, ele pode ter um processo, um critério dentro da própria fazenda e acompanhar aí esses problemas de parasitas, né? E eliminando animais que apresentam essas características com maior intensidade. Com Isso. isso, não vai resolver o problema no curto prazo, viu, Não. pessoal? Mas com isso, no longo prazo, você vai diminuindo aí a ocorrência dos problemas com os parasitas. Pois é, mas aí essa é uma ideia bacana, porque o pecuarista já faz isso mais ou menos para outras coisas, né? É para ver quem é a fêmea mais apropriada, que produz bezerro com mais qualidade, quem é o macho que tem maior poder de reprodução, em quantidade e também em tempo e etc. e tal. O pecuarista já vai fazendo isso. O resultado disso são os sumários que nós temos hoje com as ferramentas científicas que hoje já tem. Você vai lá e escolhe, eu quero botar aqui na minha propriedade um touro que tem a característica XYZ. E tem lá no sumário de touros e no sumário de fêmeas também, né, de vacas. Esse pode ser um item que daqui a algum tempo, olha, esse tipo aqui, dessa linhagem, é mais resistente ao carrapato, ao não sei quem, ao não sei o quem, não sei quem. É Um isso. processo natural, né? Professor, bom feriado de 15 de novembro, amanhã. E na quinta que vem a gente se encontra novamente, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Abraço.